Muita gente perde a coragem só em olhar os tickers de ações ou de empresas listadas na Bolsa de Valores do Brasil. Aquelas letrinhas misturadas com números parece incompreensível. Por isso, muita gente se desanima, muita gente perde a coragem, enche-se de medo e desiste de dar um passo importante na formação de uma carteira de investimentos. Para tirar esses medos, para desvendar esses mistérios, essa aula vai tratar justamente desse assunto. Eu sou Mano Grau, estou com vocês nessa caminhada de poupador e de investidor. Fala pessoal, então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Controle Seu Money, que é um canal de educação financeira, porque aqui você aprende a controlar o seu dinheiro, a poupar todos os meses e a investir o pouco que consegue poupar, tá certo? Então, você é uma dessas pessoas ou daquelas pessoas que corre dos tickers de ativos listados na Bolsa de Valores como o diabo corre da cruz? Bem, então, para acabar com esse medo, nós vamos desvendar os mistérios por trás das letrinhas e dos números desses tickers, ou que a gente vai chamar aqui de códigos. Então, vamos lá, né? Vamos lá, porque a aula já começou, sim senhor. Então vamos lá para a primeira página. A primeira coisa que você vai observar aí, pessoal, é entender o que é ou o que são esses tickers, né? Que estão lá na Bolsa de Valores quando alguém tenta descobrir, né, comprar ações, comprar fundos imobiliários, comprar BDRs, ETFs, as pessoas se deparam com esses tickers, tá certo? Então, os tickers nada mais são do que um código, né? Ou códigos usados na Bolsa de Valores, seja do Brasil ou de qualquer outro país do mundo, né? Para identificar e negociar um ativo determinado ali na Bolsa de Valores. E aí, né, ativos de uma empresa A, de uma empresa B, tá ok? O objetivo, qual é, né? Qual é esse objetivo? Facilitar a visualização desse determinado ativo. Então, não esqueça disso. Primeiro, é um código para identificar o ativo que está sendo negociado naquele momento. E por outro lado, né, tem esse objetivo, facilitar a visualização e a identificação desse tal ativo, tá bom? Vamos adiante. Nessa página aí, então, a gente está mostrando para você como que os tickers são formados ou são compostos. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que aqui no Brasil, os tickers, né, ou esses códigos, são formados por letras e números. Então, trazendo um exemplo aqui de letras, eu listei aqui alguns tickers sem os números, né, para você identificar logo de cara, né, de qual empresa esse ticker, está falando, está apontando, está representando, tá ok? Então, por exemplo, toda vez que você vê um ticker, com este código aí, PETR4, você está lidando com ativos da Petrobras, tá certo? Da empresa de petróleo e gás do nosso país, né? Um patrimônio maravilhoso que nós temos e que não devemos abrir nunca mão desse patrimônio. Nunca. Nada de privatizar. Porque é
dessas riquezas naturais que um país, né, constrói a sua soberania, certo? Mas vamos lá. BBSA. O BBSA está, digamos, falando, ou se dirigindo, ou representando o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, tá certo? Outro excelente, maravilhoso patrimônio, né, do povo brasileiro, tá certo? Nada de privatizar, nada disso aí. Né? São esses patrimônios, são essas riquezas que garantem a nossa soberania financeira, energética, entre outros fatores, ok? TAEE representa uma empresa de energia chamada Taesa, tá certo? Que é uma transmissora, produtora e transmissora de energia, tá certo? Depois tem o KLBN. KLBN significa Klabin. A Klabin é uma empresa que trabalha com a fabricação de papel, celulose, papel, etc. Tá ok? Uma grande empresa, é uma empresa privada, né? Mas é brasileira e é praticamente uma das maiores empresas de produção de papel aqui da América Latina e uma das maiores do mundo, certo? CSMG é uma empresa, né, ou a empresa de saneamento do estado de Minas Gerais, tá certo? Copasa, tá certo? Então, veja, porque ó, o CS, Companhia de Saneamento de Minas Gerais, tá bom? Depois, SAPR, que é uma companhia de saneamento do Paraná, tá certo, pessoal? Então, muito importante a gente entender isso aí, tá certo? Muito importante mesmo a gente entender o significado, né, dessas letrinhas. Portanto, não é nenhum bicho de sete cabeças, não é nenhum bicho de sete cabeças, e essas letrinhas, de fato, apontam para determinadas empresas, como vocês, né, acabaram de ver. Mas vamos adiante. Essa outra página aí, eu estou falando dos números, né? Então, a gente já sabe que esses códigos, esses tickets são formados com letras e números. Os números, eles representam uma leve diferença entre as ações. Então, por exemplo, toda vez que você vê um ativo onde aparece o número 1, né? Esse ativo está se referindo, né, ao direito de subscrição a uma ação ordinária. Então, daqui a pouco eu vou explicar para vocês o que é que significa subscrição, de maneira mais detalhada. Mas basicamente é o seguinte, a empresa está aumentando o seu capital e para aumentar o seu capital, ela coloca mais ações no mercado, ela oferece, tá certo? E aí, as pessoas que já têm ações daquela empresa vão ter o direito de comprá-las com um preço mais baratinho, mais em conta, tá certo? Do que o preço que está aí no mercado já há algum tempo. Perfeito? Mas vamos adiantar. Se você encontrar ou dar de cara com um ativo... Sim, aí eu dou um exemplo aí do Itaú, da Itaúsa, tá certo? Que é o ITSA1. Então, isso significa, por exemplo, que ela está nos dando o direito de subscrição. Então, por exemplo, há algum tempo, uma semana, 2 semanas, 3 semanas, sei lá, um mês atrás, mais ou menos, e está terminando agora, houve ou está havendo subscrição da Itaúsa. E aí a Itaúsa, né, passou para mim exatamente esse direito de subscrição, de comprar com um preço mais barato, tá certo? Então, no caso da ITSA1, está se referindo à subscrição de uma ação ordinária. O que é uma ação ordinária? Uma ação ordinária, pessoal, a gente vai ver lá no finalzinho da aula com mais detalhes, mas uma ação ordinária
é um tipo de ação que te dá direito de participação e de voto nas decisões de uma determinada empresa da qual você possui ações, cotas de ações. Tá certo? Ok? Pronto. E a ITSA2, ela se refere ao direito de subscrição a uma ação preferencial. O que é uma ação preferencial? Uma ação preferencial é aquela que dá preferência ao pagamento de dividendos, ao recebimento de dividendos, certo? No final da aula eu vou trazer esses conceitos com mais detalhes para vocês, mas basicamente é isso aí, tá certo? Então, por exemplo, eu tenho ações preferenciais da Itaúsa, que é a ITSA 4. Eu tenho lá na minha carteira. Então, se eu tenho a ITSA 4, né, quando a Itaúsa vai aumentar o seu capital, né, colocando ou disponibilizando mais ações, ela oferece para quem tem as preferenciais a ITSA 2. Eu, portanto, comprei. Tive direito a algumas, já comprei. Já garanti, né, a minha compra com os preços mais baratinhos. Tá certo? Mas vamos adiante. Se você dá de cara com um código, né, ou um ticket que traz o número 3, isso indica que a ação é uma ação ordinária, como eu já falei, ações que dão direito à participação, a voto nas decisões da empresa, né? Vez por outra eu recebo um e-mail pedindo para que eu, né, vote em determinadas decisões que a empresa precisa tomar, ok? Muito bem. Já se for o número 4, se você dá de cara com a ação de número 4, você vai, portanto, né, estar lidando com uma ação preferencial. Então, a ação ordinária, eu botei aí a LAV 3, que é uma construtora, tá certo? Trabalha com construções de prédios de luxo, né, assim, pra gente de classe mais alta. Tá ok? LAV 3. Eu tenho ações dela na minha carteira. Então, eu tenho direitos, portanto, né, a participar e a votar em algumas decisões. Perfeito? Vamos adiante. E já, como eu tenho a ITSA 4, eu tenho preferência na hora de se pagar, de se receber os dividendos. Perfeito? Vamos adiante. Já as ações, certo? Que aparecerem, ou os tickets, ou os códigos que aparecerem com números de 5 a 8, tá certo? Se referem ou seguem os ativos, tá certo? Atenção, segue os ativos preferenciais ou de ações preferenciais das classes A, B, C e D, respectivamente. Aqui um exemplo. Usiminas, 5. Copel, não é? 6, CSMG 7, SAPR 8 e assim sucessivamente. Tá ok? Perfeito? Muito simples isso aí. Estamos desvendando, né, os mistérios por trás daquelas letrinhas e dos números, né, nos tickets ou nos códigos das ações e dos fundos imobiliários que estão listados lá, né, de empresas listados lá na Bolsa brasileira, né? Muito bem, vamos adiante. Adiante, eu estou mostrando para vocês as ações que trazem o número 9. Toda vez que você encontra uma ação com esse número aí, né, essas ações estão representando subscrição de uma ação ordinária. Aí, ó, por exemplo, eu botei ITUB 9. Ou se for o número 10 de ação preferencial, ITUB 10. Tá vendo aí? Então, muito simples. Se vier com o número 11, refere-se preferencialmente, pessoal, a units, né, aos fundos imobiliários e aos ETFs. Eu vou trazer com detalhes cada um desses conceitos aí daqui a pouquinho, mas já adianto, né? E units é uma reunião de ações da mesma empresa. Então, se ela tem TAE 3,
tem TAE 4, até a TAE 11, ela reúne essas duas anteriores. O valor dela é mais alto, os dividendos que ela vai pagar também são bem maiores, tá certo? Bem, já com relação aos fundos imobiliários, aí HGLG 11. Então, o 11 identifica, portanto, os fundos imobiliários. E o BOVA 11, né, identifica os ETFs. O que é um ETF? Um ETF é um fundo de índice, tá certo? Que reúne um pacotão de empresas representativas de um país, de um lugar. Por exemplo, o BOVA 11, ela representa um pacote de empresas brasileiras, de grandes empresas brasileiras, dentro de uma só, a BOVA 11. Então quando a gente compra, né, esse ETF, a gente está comprando várias ações de uma empresa ali dentro daquele ETF, tá ok? E o número 34 refere-se principalmente aos BDRs, tá certo, pessoal? Eu botei aqui o BDR da Amazon. Eu sou associado, né, à Amazon, então vou dar preferência aqui para a Amazon. E os BDRs são, na realidade, uma forma de você negociar em nosso país ativos de uma empresa que tem sede em outro país. Qual é a sede da Amazon? Os Estados Unidos, tá certo? Então, basicamente isso, veja que não tem mistério nenhum. É só seguir aqui, né, o roteirinho da minha aula, você vai entender, vai desmistificar cada uma dessas coisas. É só pegar lá uma ação diferente dessas que eu estou mostrando aqui e você vai perceber isso também, tá certo, pessoal? Bem, com relação aos conceitos, né, que eu já falei aqui, já antecipei, eu gostaria só de reforçar. O que é uma ação ordinária? São ações que dão direito a voto e a participação em decisões da empresa. O que é uma ação preferencial? Né? Então, normalmente as ações ordinárias, ela tem o final 3, tá certo? Não esqueçam disso. Já as ações preferenciais são ações que garantem prioridade na distribuição de dividendos. E o final, né, dos códigos dessas ações é sempre o número 4. Tá bom, pessoal? O que é subscrição? Já falei para vocês, mas reforço aqui. É um processo de aumento de capital de uma determinada empresa por meio de quê? Da oferta de novos ativos, de novas ações aos atuais investidores. Então, como eu já tenho da Itaúsa, a Itaúsa passou lá para mim, me deu um alerta, você tem direito a tantas ações. Aí fui lá e peguei ao preço pequenininho, tá bom? Pronto, subscrição. Tem mais conceito. É o conceito de BDR, viu, pessoal? Aqui tem BSR, mas é BDRs, tá bom? Brazilian Depositary Receptors. Não sou em inglês, mas, né, vocês entenderam aí que são certificados de depósito de valores mobiliários emitidos no Brasil que representam, tá vendo? Valores mobiliários de emissão de uma companhia, né, abertas com sede onde? No exterior. E aí eu dei o exemplo da Amazon, mas eu estou dando um exemplo aqui da Apple, eu estou dando um exemplo aqui da Netflix, como vocês percebem aí, tá bem? ETFs, Exchange Traded Fund, ou seja, são fundos de investimentos negociados, tá vendo aí? Negociados, tá certo? Na Bolsa de Valores, como se fosse uma ação. Só que é como eu te falei, ela reúne um índice, é um grupo de ações ali dentro. É maravilhoso, tá certo? Você está comprando várias ações num pacote só. E isso é bem legal, tá certo? Também ele pode ser chamado de fundo de índice, como eu já falei. E a maioria desses ETFs, pessoal, acompanham, portanto, um índice, né, da Bolsa de Valores do Brasil. Então, por exemplo, a Bolsa hoje está crescendo, está subindo, certo? O mundo todo caindo, a Bolsa do Brasil está subindo uns quase 1%. Aí o que acontece? O que acontece?
esse índice aí vai valorizar as ações que estão ali dentro daquele ETF que eu comprei, não é? Daquele pacote de ações que eu comprei ali, tá bom? Aí eu tô dando aqui o exemplo da BOVA11, que é da Bolsa de Valores do Brasil mesmo, da NASD11, que é da Nasdaq, lá nos Estados Unidos, e da Gold11, que é um ETF de ouro. Eu tenho, inclusive, na minha carteira, uma maneira de você investir em ouro, comprando, portanto, um pacote aí, né, de ativos aí dentro. E a Unities, tá certo? É uma espécie de pacote de classes de ações variadas que são negociadas de forma agrupada, né, por uma determinada empresa. Aí eu estou falando aqui da Taesa, já dei o exemplo lá. Então, a TAEE3, TAEE4 estão ali dentro da TAEE11, tá certo? Então, veja que é uma coisa muito simples, como eu estou mostrando aqui para vocês. Não há mistério, pessoal, não há mistério. Então, se você ainda não ficou muito claro, volta à aula, assiste de novo, passo a passo, vai fazendo pesquisa na internet, né? E você vai, portanto, desvendando este mistério. Eu estou dando aqui para você, portanto, essa indicação, este indicativo, tá certo? Então, tá desvendado? Tá desvendado o que é que significa aquelas letrinhas e aqueles números juntos, né? Essas letrinhas e os números juntos são códigos que representam ativos de empresas que estão listados lá na Bolsa de Valores do Brasil. Tá certo? Perfeito? Era isso que eu queria falar para vocês. E claro, pessoal, nunca vou deixar de divulgar o meu trabalho como escritor, né? Claro, eu escrevo sobretudo, né, na área de finanças, educação financeira, que é um lugar onde eu me sinto bem, tá certo? E aí tem 3 livros: As Aventuras de Malu, A Moeda Mágica e As Crianças Sábias de Eudoria. Tá certo, pessoal? Esse livro já foi adotado por uma escola lá em Aracaju, graças a Deus, tá certo? Depois tem esse outro aqui, O Papel, né, das Mesadas na Educação Financeira de Crianças e Adolescentes. É um livro, né, uma espécie de manual que eu criei para os pais, né, para que os pais possam aproveitar desse manual, né, sobretudo aqueles que dão mesada aos seus filhos mensalmente, quinzenalmente ou semanalmente, para educá-los ainda mais, né? E vocês vão ver que o livro é bem interessante. Tem uns teminhas lá bem legais aí. E indicações também. E recentemente, pessoal, eu lancei Laura e Tomás, uma história sobre amor e finanças. Tá certo? É um livro, né, para adolescente para cima. Para adolescentes para cima. Porque é um livro que fala sobre, não é nada fora de, assim, digamos, grotesco, nada disso, né, pessoal? São os olhares, são as químicas, tá certo? São as atitudes que aproximam essas pessoas. E, sobretudo, vocês vão ver lá no livro, né, os objetivos que elas têm na vida, que as fazem se unir, tá bom? Isso aí. Reforçando, sou sim associado à Amazon, vocês vão ver sempre nos meus canais a divulgação de produtos da Amazon. Então, pode clicar com segurança, porque esse link vai sempre te levar para o site da Amazon, onde está situada a minha lojinha, tá certo? A minha página dentro da Amazon, tá bom? Era isso que eu queria falar para vocês. Agradeço profundamente a atenção e até a próxima aula. Não deixe de compartilhar e curtir essa minha aula. Abraços!